Olá, minhas amigas, eu me chamo Rafael Lima, estarei apresentando esse podcast Papari Cultural, idealizado por Agripino Marques. Nesse primeiro episódio, vamos bater um papo com o professor Cláudio Marques, ele que vem contar uma visão de Nisa Floresta por um aspecto muito diferente. Cláudio Marques da Silva, professor, pedagogo, historiador, especialista em educação global, construção da cidadania e inteligências humanas. Atualmente licencia na Escola Cívico-Militar Municipal Yaya Paiva, em Nisa Floresta. Autor do livro Cartas ao Olimpo e Guerreiros Esquecidos, ex-combatentes de Nisa Floresta, 1941-1945. E já atuou como professor universitário nos polos da FUNESO, no Rio Grande do Norte, e no Ceará. O livro citado é esse que está aqui em minhas mãos, que conta uma visão histórica de Nisa Floresta através da Segunda Guerra. E aqui está à minha frente, professor Cláudio. Seja bem-vindo ao nosso Papari Cultural, um amigo pessoal, e hoje a gente podendo ter esse momento, mais um momento da nossa história na relação pessoal, e poder aqui a gente contar uma visão de Nisa Floresta através de um capítulo importante que pouca gente sabe, né? Pouca gente tem ideia de que Nisa, direta ou indiretamente, teve uma participação através dos seus ex-combatentes. Mas, primeiro de tudo, eu queria que o senhor falasse aí pra gente, né, saudando a todos que estão assistindo aí, de poder participar desse podcast Papari Cultural. Saudações a todos, né? É realmente um prazer estar aqui, poder contribuir com a história da nossa cidade, contando um pedaço, né? Contando um trechinho da história, sobre a história da cidade, sobre alguns personagens, né? Algo bem peculiar, com um tema que, como o título já sugere, né? Guerreiros Esquecidos. Na verdade, o tema inicial ele é fruto de um trabalho acadêmico, né? Conclusão de curso, e o título, na verdade, trabalhava sobre histórias e memórias. A gente fez uma adaptação para um livro, e um título que eu achei interessante foi Guerreiros Esquecidos, porque, com o passar do tempo, são figuras que são esquecidas, realmente as pessoas não conhecem ou acham que é algo muito distante, e que a gente teve personagens que participaram desse período da história mundial lá da nossa cidade, e que eu acredito que seja muito interessante que a gente preserve essa memória. Essa memória. Mas assim, antes da gente entrar dentro do livro, da sua obra, essa que é a segunda obra literária que tem o seu trabalho, fala um pouquinho para o pessoal que está assistindo, como é que foi a sua aptidão, a sua história para a questão de se tornar um historiador, né? Porque dentro das suas... E a gente nem citou aqui a sua área esportiva, né? Porque adepto de artes marciais, né? O Kung Fu, né? Então, assim, tem várias vertentes. Mas o que lhe levou a ser um historiador que pode ter essa habilidade de contar história, de saber da história cultural, social e econômica, principalmente da nossa cidade? Bem, pode parecer... É bem infantil, na verdade, né? Eu estudava na Escola Municipal Yaya Paiva e tive um professor, né? Toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim: Cláudio é meu babão. Porque eu sempre conto essa história, né? Qual professor? Nilson Eloy. Nilson Eloy. Ele foi um professor de história. Cineasta, professor de história. Isso. E na época eu assisti uma série desenho animado que me levou a não só ficar naquela história. Ele trazia muitas histórias sobre mitologia, sobre constelações. Aquilo foi me encantando e eu fui além. Eu fui pesquisar. Não parava só ali. Isso, não sabia. Eu fui ver o que era mitologia, o que era história. E quando você é curioso, você descobre muita coisa, né? E quando eu estava eu lembro, o 6º ano, Nilson era meu professor. E é conteúdo do 6º ano, Grécia Antiga. Então, ele passou uma informação, para você ter uma ideia, quando você se empolga numa coisa, você se apaixona com um assunto, né? Ele passou uma informação que não era uma outra visão. Eu fiz, não é bem assim. Mas fiquei na minha, né? Escutei o que ele falou, mas o que me deixou empolgado foi a forma como ele dava aula de história. Ele fazia o seguinte,
ele dava aula de história, ele contava a história. Isso era muito gostoso para mim, porque é diferente de sentar e aquela ideia monótona de você ter que decorar data, local, quem foi. Não. Era uma forma de aprendizado didático, isso, recreativo. Isso, bem leve. Eu procuro até reproduzir isso quando estou ministrando minhas aulas, de contar a história, né? Contar a história. A gente sabe que a história tem o que aconteceu e tem os dois lados, dependendo de quem está contando. Eu acho que a função de um professor não é dizer, olha, esse lado é o correto, esse é o errado. Eu tenho que mostrar os lados. Sim. O aluno tem que ter a capacidade crítica de escolher para onde quer ir, né? Não é minha função enquanto professor, tenho que explicar o que aconteceu, o que é fato, o que é fato. Agora, se precisar de uma definição, a gente dá a definição e aí você escolhe. Mas, realmente, para trabalhar com história, para ser professor, eu quis ser professor de história. Me inspirou esse professor que eu tive por conta da forma como ele explicava, né? E eu lembro de quem conhece a nossa cidade lá, de estar sentado, ainda bem moleque, estar sentado lá na rodoviária esperando o ônibus e pensando assim, eu ainda vou ser professor de história dessa escola aí, né? É assim, o tempo foi passando e findei fazendo o curso de história e sou professor hoje, né? Só no IAPA são quantos anos já licenciando? Nossa, estou falando só no IAA, eu sei que você dá aula em outras escolas do município, mas só no IAA, acho que uns 19 anos. Por 19 anos. Muita gente passou, inclusive, para quem não sabe, também foi meu professor de história. E aí, antes da gente entrar aqui também, que a gente tem muito o que falar, e eu acredito que você que está assistindo vai mergulhar muito, né? Principalmente quem é da nossa cidade, Nisa Floresta, vai ver o rico em detalhes que é, e olha que ele não conseguiu ir tão a fundo na produção desse livro, Guerreiros Esquecidos. E assim, essa introdução foi mais para a gente poder conhecer um pouco mais do professor Cláudio, né? Onde ele partiu essa vontade de ser o historiador, de pesquisar, de se aprofundar, né? Diante da sua vasta formação acadêmica. E aí ele tem 2 obras. E eu queria que você falasse para a gente, foi mais difícil fazer Cartas ao Olímpio ou fazer Guerreiros Esquecidos? Cartas ao Olimpo foi mais fácil porque foi um romance, né? Foi um romance, foi uma história contada a partir falava sobre a Grécia Antiga, sobre mitologia, fantasioso. Eu pude criar, eu pude inventar, né? Já esse aqui é um trabalho acadêmico. O caso foi meio fictício. É ficção, uma coisa... 100% ficção, né? E isso aí foi um trabalho acadêmico, né? Aí tem uma rigorosidade metódica muito acentuada, né? Eu não posso... Para seguir a linha realmente dos fatos. Eu não posso cometer erros não posso criar nada. Eu não posso sugestionar, né? Eu posso, quando eu vou problematizar quem já fez alguma faculdade, fez um TCC... eu posso problematizar, mas eu não posso criar um fato, né? Principalmente se tratando de história. Teve muita coisa complicada difícil de fazer, por questões das fontes, né? Por exemplo, quando eu comecei, a Associação de Ex-Combatentes, ela não estava funcionando mais, né? Aí complicou. E até mesmo alguns personagens, familiares de personagens reais que estão aqui também, né? A coletagem com eles, a aproximação, uns na sua grande maioria já partiram, né? Então que também deve ser essa parte de coletagem de informação também. Era difícil com essas fontes que a gente chama de secundárias, né? Sim. Ou até terciárias, que eu ia procurar a pessoa, o filho, o neto, enfim, e às vezes tinha um receio. O pessoal não queria receber muito porque era um medo, eu acredito porque eu chegava perguntando sobre ex-combatentes. E a gente sabe que teve um período que os ex-combatentes receberam uns salários e na região era um bom salário. Então, algumas pessoas pensavam que era para sondar quem recebia, quanto recebia. Mas na verdade medo de perder o benefício. Ou tirar algum proveito. Mas não, era para registrar a história, fazer algo que ninguém tinha feito por aquela pessoa, né? Eu tive o prazer de conviver, de conhecer
um dos expedicionários, né? Um dos 4 que participaram, e poder pegar as informações com ele, as que ele puder. Show. Então, assim, o Guerreiros Esquecidos teve a sua dificuldade justamente por causa dessa captação de informações e seguir a linha realmente dos fatos, né, que aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, vamos partir do ponto principal, né? Você acabou de dizer que foi um projeto acadêmico, então o que te levou a decidir, rapaz, meu projeto acadêmico vai falar sobre isso? O que te levou a dar um estalo e perceber que poderia ser importante tanto para você enquanto projeto acadêmico, mas também por uma questão histórica de memória do município de Nisa Floresta com esse fato dos participantes da Segunda Guerra? Sempre a gente é estimulado a fazer trabalhos novos na academia, né? Você trazer algo que seja inédito é muito importante. Minha cidade é muito rica e algumas coisas são muito bem faladas e muitas pessoas já falaram sobre a própria Dionísia, sobre a campanha da fraternidade, sobre nossas praias, sobre a estação Papari, a matriz, a matriz, e que seria até mais fácil, tendo em vista que eu já tinha muito material. Eu simplesmente tinha que pegar e escrever o meu, mas eu já trabalho quase que mínimo. Ia ter muitas fontes. Só que aí pesou também esse senhor que está na capa do livro, né? Esse que está sem a uniforme, o mestre Anastácio Marques. Anastácio Marques de Carvalho. Meu avô. Ou seja, dentro de casa você já tinha todo um laboratório. Ele sempre me contava, me falava, às vezes eu escutava ele falando sobre o período, né? Foi alguém que convivi muito próximo, alguém que me inspirou, né? E me espelho pelo caráter dele. E por que não falar isso, já que ninguém tinha falado e que muitas pessoas esqueceram, né? Esqueci, eu não sabia, tinha gente que nem sabia que tinha esse combatente na nossa cidade, ou achava que esse combatente e veterano de guerra é a mesma coisa. No livro eu vou explicar alguns termos, até são alguns termos chulos que um usava com o outro, né? Que a gente chama, todos são ex-combatentes, porque viveram naquele período bélico, mas os veteranos de guerra são aqueles que fizeram parte da FEB, na Força Expedicionária Brasileira, e existiam os que ficaram na Força de Vigilância e Segurança do Litoral, né? Então, os veteranos foram os que viajaram até a Itália para lá combater. Show de bola. Então, vamos lá. Agora, mergulhando, vamos cair para dentro dessa grande obra. Vamos agora poder se aprofundar mais. E qual foi o início do trabalho? Após a aprovação, né, do trabalho acadêmico, você apresentou, até para ele começar a se tornar livro. A gente pode começar de que ponto? Para a gente poder contar para o pessoal que está nos acompanhando. Esse trabalho ele foi em 2011, eu só consegui transformar ele em livro ano passado, né? Em 2023. E por questões de produção mesmo, né? De produção do livro. E a maior dificuldade que a gente teve é para a publicação. Se a gente não pegar uma lei que possa favorecer essa publicação, tem que ser tudo com o valor do bolso da gente mesmo, né? Mas o valor que a obra está sendo vendida é valor de custo, né? Eu não tenho. Então, hoje a obra que você conseguiu publicar, o material para chegar nesse resultado, hoje você conseguiu de forma privada. Isso mesmo. Seus custos. Isso. Sim. Por isso que ele é comercializado. Isso, ele é comercializado e o valor dele é o valor de custo mesmo, porque, como você tinha falado no início, né, tem a questão da relevância para a minha cidade, né, de guardar a história. Pronto, eu às vezes falo assim, quando eu estou pensando no meu avô, eu falo, meu avô, já fiz o que eu podia fazer, de gravar seu nome, né, num trabalho, na história. Ele que também, né, por sinal, o senhor Anastácio Marques, ele foi precursor da banda marcial. E leva o nome da banda marcial. O nome da banda. Da escola Iaia Paiva. Começou assim, ele dava aulas de música para a banda marcial do Iaia Paiva. Sim. Depois essa banda, esses personagens da banda, montaram a banda municipal
de Nízia Floresta. Banda porque tem uma que é o professor Carlinhos, que é aqui do Iaiá, da escola, e tem o Maestro Almeida. Tem o Maestro Almeida, que é a banda Anastácio Marques Carvalho. Isso, que é a banda municipal, a banda da cidade, sim, né? Sim, Porque tem a diferença entre a marcial e a banda de sim, música mesmo, por questão dos instrumentos, né? Então, foi gratificante para mim poder trabalhar. O ponto de partida foram as histórias dele, né? E depois eu fui saber. O que eu quis saber mais primeiro, quem eram, mas principalmente por quê, como foi que isso se deu, né? Como é que era Nízia Floresta na época, a cidade de Nízia Floresta na época. Por que uma pessoa quer ir para a guerra, meu amigo? Você tá entendendo? Eu escutava assim, voluntário. Só que aí depois você vai olhar os documentos e tinha lá voluntariado compulsório. Aí livre espontânea pressão. Voluntário eu vou se eu quiser, só que é um voluntário compulsório. Você é obrigado a ser voluntário. Livre espontânea pressão. Né? Aí isso são coisas que a gente vai descobrindo. Uma coisa que é interessante que a gente não pode ter e que eu tinha no começo, eu acho que todo mundo é assim, quando está pesquisando sobre algo, é a paixão. Você não pode se apaixonar. Se você se apaixona, a gente faz o quê quando se apaixona? A gente esquece os defeitos, não quer ver, né? É apaixonado. E com o historiador é que é complicado isso. É complicado, porque se você vai escrever sobre algo, aí você vê um defeito e você não quer colocar porque... Pô, é uma obra-prima sua. Alguém... Coisa, mas, cara, faz já parte... cria uma relação. Faz parte da história, você tá entendendo? Aí, assim, tinha coisas que eu achava que era de um jeito e não eram. Algumas coisas me frustraram ao saber... outras eu achava interessante, outras eu fiquei bem triste, né? Porque assim, às vezes a gente assiste um filme de guerra, mas nunca é, cara. Tem um fato narrado por um desses ex-combatentes, né? Um veterano de guerra, o seu João Cândido Martins Filho, permiti já falar sobre um deles, né? Ele está até ilustrado lá no finalzinho do livro. Tem uma imagem. Ele está sentado com a camisa. Isso, já estava bem idoso, né? Eu para conseguir conversar com ele, por exemplo, eu tive que ir alguns dias para ele poder se abrir, porque também ele ficou meio cismado, que é normal, já era idoso, tem 89. Acho que quantos anos ele não falava sobre aquilo, até dentro da sua casa mesmo. E o que esse pessoal, eles tinham muito assim, eles queriam falar, mas ou de tanto falar, muitas pessoas já não queriam ouvir ou não valorizavam, né? Sim, acontece isso. Acontece isso muito. E a gente findou tendo uma relação de amizade mesmo, né? Sempre que eu podia, eu ia para lá. E eu fui buscando aos poucos, extraindo alguma coisa do que ele ainda conseguia lembrar, né? Um dos fatos terríveis, a pior coisa que eu pude ver nesses relatos aí, foi uma coisa que ele falou e que falou com a naturalidade de quem talvez tenha visto coisa pior, né? Ele falou, mas a gente tinha períodos de folga e, eu namorei muito, né? Com as italianas, não sei o quê. Mas quem pegava mais italiano era o rancheiro, o que trabalhava com a comida. Porque devido à fome, elas trocavam alimentação por sexo. Você está entendendo o nível de degradação? Porque, muitas vezes não era uma prostituta, assim, ou alguém que vivesse daquilo na época. Era alguém que talvez estivesse passando fome. E do outro lado, a pessoa também, um rancheiro que fizesse um negócio desse, aproveitar de uma situação dessa. Tinha os contrapontos algo, sim, cruel demais, entendeu? E assim, acho que foi uma das piores Independente coisas. De qualquer necessidade, mas se coloca nesses dois pontos. A pessoa que está se colocando naquela situação e a pessoa que está aproveitando daquele momento. Né? Então, é bem complicado. É bem complicado e de você conceber que isso acontecia, né? E se a gente puder trazer para a nossa cabeça, talvez seja o menor, assim, não desqualificando esse ato, mas se comparar tudo que aconteceu nesse período, que era o menos
banal, cruel, tendo em vista tudo que aconteceu na guerra. A degradação da dignidade humana. Dignidade humana, né? Porque assim... Foi quase a estaca zero. Assim. Porque assim, é como eu vejo, né? Porque o sexo é algo muito íntimo. E você tá numa necessidade tão grande de se alimentar. Então fala pra gente de uma Anísia Floresta, como é que era a Anísia Floresta nesse tempo. Para que as pessoas possam entender como alguém nesse período de Anísia Floresta, com todas as questões sociais, econômicas, estruturantes daquela época, despertar para ir para a guerra, sendo que é uma coisa muito terrível. Anísia Floresta, ela não tinha um desenvolvimento econômico salutar. Ela vivia basicamente de agricultura e pesca e de subsistência. Alguns poucos criavam gado, né? Ou eram comerciantes, mas nada que eram... Pronto, tinha gente que tinha terra, mas era pobre porque não conseguia produzir para se tirar riqueza. Você contou uma história que o mais rico da cidade, né, que tinha dinheiro. Que às vezes a gente tem umas imagens que você... o cara tirou lá uma foto com o gado dele, com o boi, porque tinha condições de criar, mas se você for ver, o boi era magro, ou seja, as costelinhas aparecendo. Ou seja, não tinha essas condições todas, mas eram os que eram até melhor. Pela questão de propriedade territorial, de poder criar gado. Não porque era tão rico em estrutura. Isso, assim, então, né? Tudo era... Quem vivia melhor eram os comerciantes, né? E tudo mais. E no período mesmo da guerra, o meu avô, por exemplo, ele tinha um irmão que não comia, não lembro o nome dele porque não foi relatado, ele não gostava de comer carne, disse que enjoava a carne. Então, ele pedia que a mãe fizesse peixe, né? Então, a mãe fazia peixe. Quando chegou esse período aí que eles começaram a perder, no caso, o pai do meu avô, né, seu José Marques, empobreceu. Quando ele empobreceu, aí ficavam falando, fulano, tem no relato, inclusive, fulano antes não comia carne e agora nem peixe. Já era difícil. Isso, agora mais difícil ainda. Pioraram as situações, né? Então, a Anísia Floresta não tinha esse desenvolvimento econômico que se tivesse... Eram poucos os que se tinha mais, eram mais abastados, né? Alguém ou de herança, ou que criava um gado, ou comerciante, né? A gente vai ter... Muitos saíram de lá, vieram para Natal, no período mesmo quando a gente teve as movimentações bélicas e os americanos aqui vieram para cá para poder tentar um trabalho, né? O que é aproveitar comum. toda aquela estrutura que estava montada na época, principalmente aqui em Parnamirim, né, que foi o ponto mais central de tudo que veio para cá. Criado estrada, por exemplo, Ponta Negra para Pirangi do Sul para facilitar, né, essa movimentação. Os hospitais, que hoje a Januário Seco ficou à disposição também da segunda para os militares, né? Alguns prostíbulos aumentaram também, ficou muito conhecido. Que aí traz à tona aquilo que a gente acabou de tocar agora, porque assim, se a gente for usar um termo hoje atualmente, muita gente pegou carona na questão da guerra para ou sobreviver ou tirar vantagem econômica, porque a gente está falando de um período em que, quantos anos atrás, se a gente for... são mais de 80 anos. Mais de 80 anos atrás, que a realidade, tanto até provavelmente a própria capital era outra, e a região metropolitana que nem existia na época, e aí aproveitar toda aquela estrutura, todo aquele momento, aquele boom, para, de certo modo, desenvolver alguma coisa, tirar proveito e uma fatia do bolo, né? Então, assim, muita gente pegou carona mesmo nisso, né? Então, muita gente saiu de início para tentar essa sobrevivência. Isso, assim, a gente tem as feiras que... Geralmente o pessoal de Nísia vendia em Natal, vendia em Areis, vendia em São José, o que se produzia, né? Mas não se tinha um desenvolvimento ou alguém que se... Basicamente a economia de Nísia girava em torno da agricultura e do pescado. Eu vejo, cara, até pela quantidade de lagoas as principais que a gente pode falar, Papari,
né, Bonfim é uso das coisas. Sobretudo de camarão, que foi por isso que A terra do camarão ficou conhecida. Né? Mas naquele tempo já tinha esse fervor do camarão? A questão do pescado, né? Pescado em si. Mas não com um produto diretamente forte. Não foi citado o tipo do pescado, se o camarão, Sim. se o peixe propriamente dito. Mas pelo período eu acredito que a lagoa também era muito mais rica, né? Desses frutos de camarão e peixe, então, com certeza. A gente tem uma cidade economicamente fraca, sem muitas perspectivas para as pessoas, e aí as pessoas começam a sair e tentar sobreviver. Aí da onde é que a gente começa já a contar um pouquinho desses relatos e traz para a gente essa diferença, porque tem pessoas que foram alistadas compulsoriamente, né, voluntariados compulsórios, e foram para a guerra e não foram para a guerra. Como é que foi também essa situação? Porque aí a gente já está começando a trazer a cronologia da situação dos fatos desses ex-combatentes. Bem, começou esse alistamento, né? Esse alistamento compulsório. Alguns já estavam alistados, então por já estar alistados, eles já estavam fazendo parte. Começou, na verdade, quando o Brasil vai aceitar participar do lado dos aliados, criou-se, já existia a força de vigilância fizeram primeiro a FAB, né, a Força Aérea, depois fizeram a Força de Vigilância e Segurança do Litoral. Isso porque o Comando Militar do Nordeste, né, tinha um dossiê, e que nesse dossiê, inclusive tem um trecho dele aí, né, a citação dele aí, nesse dossiê, dizendo que teríamos que proteger a Noronha e também Rocas, né, que eu acredito que seja o Atol das Rocas, aquela região que na época pertencia a Natal, porque dali, se tropas do eixo, né, desembarcassem, seria o primeiro local que eles iriam tomar seria via Papari, e de lá para o norte, tem citado o nome Papari, né? De Papari para o norte, e a região de Recife. Dessa aproximação. Fazer esse ataque, se eles conseguissem essa base lá, fazer esses dois ataques conjuntos em Recife e em Natal, que eram pontos estratégicos, né? Então o Brasil aí depois vai constituir, os Estados Unidos vão pedir que o Brasil forme um contingente, né? Já estava acertado que iríamos servir de base para os estadunidenses aqui em Natal, e pediu-se que o Brasil tivesse um contingente de 100 mil homens. Se levantar essa grande força, 100 mil homens para enviar para a Europa, né? Para combater na Europa. Existiam os que eram contra, existiam os que eram a favor. O Eurico Gaspar Dutra, por exemplo, ele era contrário, né? Porque também ele era contrário ao governo, era contrário que isso acontecesse. Tinha a questão de Vargas ser tendencioso a Mussolini na Itália, mas diante de todo esse processo de aproximação entre os Estados Unidos da América e o Brasil, a gente findou ficando do lado dos aliados, até porque alguns navios mercantes da gente foram atingidos, e o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, não consegue juntar os 100 mil, né? Em vez disso consegue juntar só 25 mil. Ou seja, nem 10, um pouco mais de 10%. É um quarto, né? Um quarto. É complicado, porque assim, eles não tinham, o exército brasileiro não tinha nem estrutura. Foram 3 passos. Primeiro, eles tiveram que reestruturar a hierarquia, porque o exército brasileiro ele lutava com táticas e hierarquia muito parecida com a França, né? A gente teve o período da Belle Époque, onde a França realmente perdeu algumas coisas. Isso. E aí agora, sobre essa nova visão, se organizou, depois ia convocar o pessoal e treinamento, né? Se organizou e começou esses alistamentos em locais que assim, não estava preparado. Tinha que ser o mais rápido possível se formar esse contingente para criar a FEB, né? Então,
era coisa... Quem era alistado, se passava um carro, buscava as pessoas daquela região e trazia para o 16. Foi no período que foi criado o Batalhão de Infantaria, 16RI, eram levados para lá. Às vezes a pessoa passava alguns dias amontoado, porque não tinha, né? Tem até também uma história que o irmão do meu avô, Anastácio Marques Agripino, foi para se alistar também, e ele não... meu avô deu a cama dele para dormir, porque não tinha onde dormir, né? Aí, mas meu tio findou sendo dispensado ainda, no caso, Agripino. Então, o exército não tem estrutura para isso aí, né? E eram testes mictórios, faziam um teste de micção e um teste de aptidão física para saber se você poderia fazer parte daquilo ali. Ou seja, não chega nem perto do que é hoje. Isso. O processo de alistamento, tudo, chega nem perto. Então, o sistema era esse. Você era convidado a se apresentar, ou você passava uns carros nas cidades e iam buscar. Foi o que aconteceu no início. Passava o carro e iam buscando as pessoas, né? Que os convocados e os voluntários. Livre de espontânea pressão. Né? Também tem relato de gente que escondeu filho, gente que fugia para não poder ir. Aí tinha muita gente que chorava. Por exemplo, meu avô também teve um problema de uma expressão que se usava, né, que era arrimo de família. Ele era o que cuidava dos pais ali. E os pais... Imagina ele ter que se ausentar. Mas uma das... Pode parecer estranho, né? Mas assim, uma das ideias que se pensava é que se você fosse para o exército, você ia ter uma condição melhor de vida. Isso fora a guerra, né? Fora a guerra. Então, uma das opções, se você não tinha nada para um local que você não tinha perspectiva nenhuma, ir para o exército, você ia ganhar um soldo. Tá entendendo? Você ia, de alguma forma, ia vestir a farda, patriota. Era aquela coisa patriota, você andar fardado, tinha toda... Poder se gabar, né? E tinha essa ideia. Então, o exército era uma forma de, talvez, ascensão, que alguns imaginavam. Só que quando... Tem uma saída mesmo assim. Isso. Né? Só que no período de guerra, muitos iam também na propaganda do governo, de defender o país, Ou seja, o governo adotou uma questão sentimental patriota para captar as pessoas. Propaganda, né? Para captar o pessoal. Vem que diz que a propaganda é a alma do negócio. Pois é. Venha proteger, seja patriota e tal. Aí você ia, você perguntar para qualquer um deles, por que você foi? Fui por amor ao meu país, para proteger o meu país. Às vezes eles faziam isso só repetindo, mas não tinham noção do que era uma guerra, né? Uma ideia lançada, replicada e enxetou na cabeça do povo. Iam cantando e brincando para a Itália e dizendo que iam beber sangue de alemão. Gente, o exército brasileiro não tinha nem roupa para ir, cara. É o seguinte, são criados teatros de operação. Estavam previstos para serem criados 3 teatros de operação. No Rio de Janeiro, Pernambuco e aqui. Efetivamente, o daqui funcionou porque a gente tem o litoral e houve baixas aqui. E no Rio de Janeiro. Aqui recebiam algumas instruções com armamento daqui. No Rio de Janeiro também. Só que quando chegava na Itália, eles iam pegar equipamento novo, equipamento como eles chamavam, equipamento americano, né? Com outra tecnologia. A roupa da farda do soldado brasileiro era um verde oliva parecido com os dos soldados da Alemanha. Teve soldado brasileiro que levou tiro porque se confundiu, né? O soldado americano se confundiu com a cor. Aí alguns soldados, aí o que fizeram? Pegaram a roupa do soldado americano, isso no caso a roupa de frio, né? E colocaram no soldado brasileiro. E tinha soldado brasileiro que não queria usar porque tinha a bandeira dos Estados Unidos, tinha a bandeira do Brasil, né? Então, só que o soldado brasileiro foi sem, como eu digo, sem até roupa para frio. Porque uma coisa é aqui no Nordeste, quando chove um pouquinho, esfriou, aí a gente já tá muito frio, né? Se sai alguém aqui do Nordeste e vai para o sul do país ou sudeste do país no período frio... Se for falar naquele tempo, a questão climática era muito mais forte,
porque não existia tanto arranha-céus, edifícios, a construção civil era de outra forma. Então, assim, você tinha um ambiente natural mesmo, típico tropical. E você ir para um inverno na Itália, meu amigo? Um ambiente totalmente adverso. A roupa do soldado não era suficiente. Para você ter uma ideia, só que você sabe que tem um jeitinho brasileiro, né? Aí tem o famoso pé de trincheira. Pé de trincheira, para quem não sabe, a gente dava frieira, ficava molhado, largava o couro do pé. Aí o soldado brasileiro começou a ter ideia e fazer o seguinte para fugir. Pegava uma meiazinha fina, botava. Aí botava jornal, botava palha, botava uma meia mais grossa e botava a galocha. Evitava o pé de trincheira. Daqui a pouco tinha soldado dos Estados Unidos imitando os soldados brasileiros. A gente se virava com o que tinha. Tomada de Monte Castelo, Montese. Eu fico triste quando eu vejo alguém falando mal dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra, dizer que a gente meramente... porque foi bucha de canhão, porque foi... A gente ia na frente mesmo, mas praticamente... Tem uma expressão que eles usavam que era... ganharam a baioneta. Eles iam na raça mesmo. Foram colocados na frente, foram usados de escudo, foram usados de bucha de canhão, mas o sul da Itália deve ao exército brasileiro, à força expedicionária brasileira, a libertação daquele espaço lá para que o resto da tropa dos Estados Unidos passasse, né? Dos aliados passassem. O Brasil foi muito essencial nesse primeiro momento da guerra, na questão de dominação do território. Na verdade, já foi no período final, né? Lá para 44, 45, que foi a participação efetiva brasileira. Mas aqui, a região do sul da Itália, onde estava a chamada linha gótica, que era o local mais difícil que os Estados Unidos não conseguiam passar. Os que passaram foram os soldados brasileiros. Tá certo? Então, menosprezar. Hoje em dia, sentado aqui no ar-condicionado, aguinha gelada, chegar e dizer eles foram ruins, foram fracos e não sei o quê. Fácil. É muito fácil. Você tá entendendo? Então, só esses mestres, esses nossos, não posso dizer nossos ex-combatentes, é que sabiam e do quanto foi difícil. Aquele que deve ter tido um choque de realidade, porque se saiu daqui com uma perspectiva e quando chegou lá, tudo foi por terra e aí eles tiveram que reaprender até viver lá dentro para sobreviver, para voltar para casa, né? E foram muito desconsiderados, porque, por exemplo, os que foram, né? Os que fizeram parte da FEB, que chegaram aí, quando a guerra acabou, que não precisaram mais da Força Expedicionária Brasileira. Aqui no Brasil, juridicamente, eles findaram com a FEB. Ou seja, o pessoal estava lá e a FEB não existia mais. Quando eles quando eles voltaram para cá, cada um voltou para o seu, um outro conseguiu um emprego em Ganjá ou alguma coisa do tipo, mas não tinha vínculo com o exército brasileiro. Até pelo poder, o governo federal, na época, eles não ganharam nada nacional mais. Não teve nada. Assim. Essas pensões que eles receberam e tal, que na década de 90 a gente sabia, né, que achava que recebia muito e tal, isso aí só foi começar a ser reconhecido depois do período do regime cívico-militar, que foram tendo esses reconhecimentos. Mesmo assim, alguns nem chegaram a receber o benefício. O caso lá em Nísia Floresta é do Sr. Torquato, né? Ele deu entrada em tudo quando o benefício... Ele conseguiu ele faleceu em 89, se não me falha a memória. O benefício saiu em 90. Demorava muitas vezes o processo, né? E por não se guardar, às vezes, alguma documentação ou outra, isso dificultava mais ainda. Para reconhecer ele enquanto ex-combatente. Isso. Tudo isso. Aí, uma dúvida que me aparece aqui, professor, é que você cita 4, mas a gente pode dizer que a quantidade foi maior? Foi maior. Eu consegui, quando eu formei, eu consegui mais de 20, salvo engano, uns 23, mas eu acredito que tenha mais. Alguns, até porque é complicado, porque não temos mais associação. Alguns podem ter mudado de localidade, né?
ido morar em outro canto, às vezes a família finda se perdendo informações. O triste é quando você chega num familiar e ele não sabe falar nada. Ele era ex-combatente, mas não sabe falar da história daquela Ou seja, pessoa. a própria família não se apropriou daquela história, daquele fato, né, daquela pessoa, pelo significado que foi participar de uma guerra, sobreviver a uma guerra, que eu acho que é mais importante. Então, realmente, até as próprias famílias não sabem lidar com esse fato histórico, né, daquela pessoa. E você até falou que quando se tocava no assunto, né, até por parte dele mesmo, enquanto protagonista daquela história, a família no início tinha interesse, depois perdia interesse, e aí a história vagava, a história ficava só nele. Então, quanta coisa talvez ele não colocou para fora, talvez nem para a família, nem para você, que foi coletar esses depoimentos, justamente por isso, até para as frustrações, muita coisa que falou. Então, você tem 23 pessoas, mas só você conseguiu... Foi isso que eu consegui catalogar os nomes. Né? Catalogar, foram esses aqui? Foi, isso, os que estão aí no livro. E tem os que ficaram aqui e não deixavam de sofrer a pressão que sofriam, porque assim, como o litoral brasileiro estava minado de submergível, né? Que o pessoal fala muito submarino, mas na época não era submarino, era um submergível, né? Ele passava a maior parte do tempo na lâmina da água, quando afundava, dava para ver. Por isso que os aviões da FAB eram muito importantes para afugentar esses navios, né? Tem uma história muito interessante do seu João Guarda, né? Era assim que ele é chamado popularmente, né, na cidade. E ele foi o que... A história é fantástica, meu amigo. O cara literalmente nasceu de novo 2 vezes. Ele estava vindo, né, do Rio de Janeiro para Recife, quando chegou na altura de ir fazer escala ali em Vitória e Salvador. E o navio foi torpedeado, o Itagiba, que ele vinha. Aí foi a pique, veio outro navio para salvar. Nesse outro navio, quando estavam embarcando, esse navio foi torpedeado também. E ele sobreviveu. Ele não chegou nem a embarcar, mas assim, por questão da explosão, ele não sobreviveu. E o temor e o desespero dessas pessoas eram tão grandes que no relato deles, eles dizem que passaram dias no mar, que não foram dias, né? Mas o psicológico estava tão afetado. E esse submergível, né, ele só conseguiu ser afugentado por conta de um caça da Força Aérea Brasileira, porque pôde ver pela lâmina d'água. Foi assim que eles puderam subir em outro navio e voltarem para casa. E a peculiaridade é que o seu João Guarda, ou Bigode, como também os colegas chamavam ele, né, ele fez uma promessa quando estava lá meio que à deriva para a padroeira da cidade, para Nossa Senhora do Ó. Ele disse que se escapasse daquela, ele não entraria mais no mar com roupa de banho, vamos dizer assim. Ele entrar com calça e camisa social. Ou seja, não era mais roupa de banho. O Marconi, quando foi falar isso, eles ia pescar com o pai, ele, pai, bota uma bermuda. Ele, não vai entrar não, de bermuda. Ia com essa roupa. Ele cumpriu a promessa. Isso. E soltava fogos no dia de Nossa Senhora do Ó, dia 18 de dezembro. E cumpriu isso até seus últimos dias. Né? Tem muita história legal, assim. Eu digo a você, se você tem a oportunidade, tem um idoso na sua casa, converse, anote, escreva, porque um dia ele vai esquecer ou você vai esquecer. Então, procure aproveitar essas histórias, porque é muito gostoso, por exemplo, para mim, né, falar de uma coisa que eu pude escutar alguém que vivenciou. Uma coisa é eu pegar um livro e ver algo que alguém escreveu, mas outra coisa é você, até a nossa história atual, daqui a pouco para os nossos filhos, a gente vai poder contar para os nossos filhos, olha, eu vivi nesse período, né? Era assim. Tem a questão da macro história, que é a história para todo mundo, mas tem as particularidades, a micro história. Você dentro daquilo, a minha visão daquilo, né? Então é muito importante a gente poder guardar. Então tem muita história assim interessante. Aí é onde eu queria começar a chegar, para a gente poder passar para o pessoal que está nos acompanhando.
A gente começou falando de uma Anísia, os fatos que levaram essas pessoas a se alistarem, como essas pessoas, de certo modo, participaram da guerra e algumas coisas. Agora vamos para esses relatos. Você já trouxe um relato em relação ao seu João Guarda, mas de relatos que fizeram que o livro se tornasse rico nesses detalhes. Comece a explanar para o pessoal o que o seu Anastácio pôde relatar, o seu João Guarda, o seu Cândido e os outros personagens do livro, porque aí consegue ilustrar para quem está em casa, né, trazer um pouquinho para a imaginação do pessoal que vai ler o livro, que a gente recomenda, e você que não tem um livro, você Denise Flash, principalmente a adquirir Guerreiros Esquecidos, Ex-Combatentes 1941-1945. Uma das histórias, por exemplo, do seu Anastácio é que ele era corneteiro lá no Exército. E ele contava que por 2 vezes colocaram o nome dele, um superior dele por 2 vezes colocou o nome dele na lista para embarcar, para ir para o Rio de Janeiro e de lá. E tinha outro superior dele que gostava do serviço dele como corneteiro e não permitia. É uma história de bastidor que acontece que seu Anastácio, num dia de folga, e era comum o pessoal naquela época beber, né? Seu Anastácio tomou de álcool e de coragem, também para dar coragem, e foi enquadrar o superior, porque ali estava todo mundo de folga, e foi enquadrar o superior. E disse que ele não colocasse mais o nome dele na lista, senão ele ia se arrepender. Corajoso, hein? Sei que depois desse momento não foi mais colocado o nome dele nessa lista para viajar, né? Depois disso ele voltou, casou, ainda estava servindo, né? Acredito que sim, porque segundo a minha avó Angelita, ele casou fardado, né? Então estava... Casou com um militar. Como militar, casou com a farda, né? Então, são essas histórias assim que são bem interessantes de se ler também. O seu João Amador também tem uma história bem impactante, como ele ficou por conta do conflito, né? Diz, num depoimento de Dona Paizinha, ele surtou. Ele foi um dos poucos que foram para o front, porque, por exemplo, tinha muitos que viajaram, mas foram o que eles chamavam lá de saco B. Saco B porque na sacola que eles usavam, que não era mochila como tem hoje, né? Era um saco grande, em forma de cilíndrica, e tinha saco B. Eles iam para o depósito quando chegavam lá. E iam para o treinamento realmente era em tenda e tal. Mas que a gente pode chamar de peça de substituição da guerra? Isso. Eles ficavam, se precisasse, morreram 6, iam lá e buscavam para substituir, né? O seu João Cândido Martins Filho, por exemplo, eu fui na paixão de que ele tivesse ido pro front, batalha, tá entendendo? Aí depois de conversar já quase nos últimos, eu descobri que ele não foi. Cara, muito relato, muita coisa, mas... Eu descobri que ele não foi, e assim eu fiz... Cara, eu queria ter pego alguém que também, né, que as experiências que ele passou foram muito interessantes, né? Por exemplo, sobre a casa-mata, que ele precisou ainda carregar corpo de pessoas e imagina como é que é a pessoa, né, ter ali o seu companheiro e depois ter que fazer o trabalho de remoção. Tinha um problema que ele falava, por exemplo, tinha a casa-mata, né? Tava lá na casa-mata, só que aí veio frio. Tinha gente que morria lá. E depois você tinha que tirar. Tem que fazer. Tinha um pedaço de gente... Tinha um batalhão, né? Tinha um pessoal exclusivo só para fazer esses sepultamentos. Ele, inclusive, fala que muitos ficaram em Pistoia e foram sepultados lá mesmo. O que mais que a gente pode citar assim? Não, e a história do que surtou? Sim. Que eu acho que você contou em off, mas é muito bom para quem está em casa, para você ver como é que é a cabeça de alguém que sã, mas se depara com uma situação e surta completamente. Segundo o relato, ele estava no front e na hora do fogo cruzado, vamos dizer, na hora de avançar, ele surtou e simplesmente não foi, voltou. Foi pro caminho
inverso. Ou seja, tropa à direita e à esquerda. E surtou e não ficou bem mentalmente, né? Não aguentou a pressão. Inclusive, Dona Paizinha fala que antes do embarque, né? Ele dizia que chorava muito. Ele chorava porque talvez ele tivesse consciência do que era uma guerra, né? Os outros iam, como eu falei no começo, iam cantando, dizendo, vamos beber sangue de alemão, não sei o que. Ele ficava triste, como ela dizia assim, ele não bebia e talvez não botasse pra fora. Tem esse também, teve né? esse negócio, né? Porque como ele não estava fazendo parte daquela turma do Oba-Oba, né? Ele tinha uma neutralidade, uma centralidade, sabia pra onde é que ele estava indo. E quando voltou, ele realmente não falava muito e tal. São os traumas que você adquire de tanta coisa horrível que você fez, né? Às vezes eu trabalho muito com adolescente, aí adolescente é muito engraçado, porque professor e tal, guerra é legal demais, porque tem um jogo que eu faço, não sei o que. Meu filho, você não tem noção não, né? Até quem não vai pra guerra, a pressão de quem não vai, mas está numa área, num território de conflito, atmosfera todinha. Meu amigo, você não, professor, mas é legal. Não é legal, meu filho. Não fale isso, não. Você não brinque no videogame aí, você morre e volta quantas vezes você puder. Mas não fale isso, não acha que é assim, né? Que é interessante. Você não é um filme. E o legal, só para abrir um parênteses, é que assim, legal não, mas assim, o que a gente vê também é que surgiu os brinquedos de guerra, soldadinhos, carros, e as crianças começaram a brincar de guerra. Até um tempo desse tinha Fortaleza, né? Tinha todo. Então, assim, o mercado capitalista absorveu isso para também gerar, não sei se futuro soldado, uma paixão que está internalizada de um filho de um soldado, mas o brinquedinho do soldado podia despertar. Então, assim, teve isso e aí chega nesse ponto que você está falando, que às vezes parece que está brincando com uma coisa muito séria e agravante que tem todos os fatores negativos possíveis de questão psicológica, morte, trauma, tudo isso, né? Então, assim, as pessoas falam daquilo que não sabem e brincam com aquilo que não era para brincar. Quando, na verdade, deveria ser estimulada a promoção da paz, né? Verdade. Em vez de o conflito, mediadores para que aquilo não acontecesse. E que isso não volte a acontecer. Não volte a acontecer. Legalmente falando. Infelizmente, você vê que vez por outra uma nação está se voltando contra a outra porque simplesmente ou querem mais do que tem, ou não sabem pedir, ou não querem dialogar, né? Se acham superiores. E olha que hoje a gente tem níveis de acesso à informação muito grande do que não tinha naquele tempo. A comunicação era muito escassa, a rapidez de comunicação era muito, muito complexa, né? E aí a gente trazer esse debate à tona, tendo visto que nós estamos vivendo em outras situações, é muito especial. Uma dúvida que eu tenho, até para quem está em casa também, 23, você conseguiu achar um quantitativo de 23, 4, de certo modo, citados diretamente aqui. Desses aqui, dos 4, né, quais realmente foram para o confronto e os que não foram, e traz para a gente aquela terminologia, aqueles nomes que eram dados a ele, né, aquelas denominações que eram dadas a ele nas suas convivências internas. Sim, existia até um preconceito entre os que foram para a Itália e os que não foram, né? Os que foram, que muitos não entraram em conflito, isso não foram só com os de Nízia Floresta, não, tá? Isso é meio que geral. Chamavam os que ficavam aqui protegendo o litoral, um termo chulo, com licença, de caga-praias. Você só ficava ali. Achava que vocês não sabem o que é guerra, não, porque não sei o que, vocês não viram, vocês não foram. Enquanto os que ficaram aqui tiveram uma função tão importante como quem estavam lá. E que talvez estavam lá, mas realmente nem lutaram. Alguns ficaram lá, mas de prontidão, né? E os que ficaram aqui realmente ficaram sempre de prontidão. A qualquer momento, estavam em constante treinamento, né? O equipamento também não era essas coisas todas, era, como já tinha falado, não era o mesmo que eles usavam lá, mas estavam dispostos, estavam servindo da mesma maneira. E a qualquer hora tem iminência de um ataque, de uma... Isso. Precisavam estar preparados a qualquer hora para a batalha. Posteriormente, né, especulou-se que existiam planos do eixo para a América.
se isso fosse acontecer, o primeiro local que ia ser atacado ia ser o Brasil, né? As bases daqui, né? E sabendo disso, a tensão que eles viviam era sempre grande. E os que foram, eles também tinham alguma denominação, algum termo que usavam? Porque como você falou, uns foram, mas não foram pro front, né? Não foram para a luta. Não assimilei nenhuma informação sobre se tinha alguma forma pejorativa que chamavam eles, né? Mas realmente partia sempre dos que tinham viajado para a Itália com os que tinham ficado, né? Eles meio que menosprezavam, dizendo que o papel maior foi dos que viajaram, né? Mas na verdade existe a equilibração aí das funções. E aí me traz agora à tona que você começou a falando em relação ao período NISA, nesse período de captação para essa demanda de soldados, né? Precisava de 100 mil, só conseguiu 25. Isso 25 no total, não, no geral, Brasil. Não falando só de NISA, né? Mas o NISA somaram. E aí pós-guerra, como é que a gente pode dizer, como é que estava a NISA pós-guerra, né? Já com tudo já realizado, já com todos esses fatos, já com tudo isso passado. Então a gente tem uma NISA que partiu com os seus combatentes para a guerra, depende do seu papel, como é que foi a função, e quando terminou. Então o que a gente pode falar de pós-guerra, esses personagens aqui citados e a guerra em si, para a NISA Floresta, no aspecto municipal? Não teve mudança significativa, não. Eles voltaram, continuaram fazendo o que faziam antes, né? Todos voltaram? Desses aqui citados? Sim. Os que viajaram voltaram, né? Os que chegaram para a Itália voltaram, continuaram suas vidas com as funções que se tinha. E não eles tinham profissões, assim, a fazer como eu falei, né? Ou agricultor, ou criava gado. Alguns conseguiram algum trabalho pelo exército mesmo, ficaram, né? Mas comandando as juntas militares, né, que tem nos municípios. Mas dizer que Nísia Floresta já teve algum avanço econômico no pós-guerra, isso não aconteceu. Nem pela proximidade territorial com o Parnamirim, que era o boom, nada assim veio de... Não. É tanto que tem outros temas que depois vão ser trabalhados pós Segunda Guerra, né, sobre a história da cidade, que por exemplo, a campanha da fraternidade, que é um tema que depois pode ser falado, sim. Vai justamente aparecer nesse período pós-guerra, justamente porque se viu a necessidade naquela região, né? Então a gente não pode chegar a dizer que teve um crescimento, um desenvolvimento, porque não chegou. Até porque depois de qualquer conflito daquela magnitude, né? No caso um conflito que é só uma devastação de todos os aspectos. Não existe assim, acabou a guerra, tem os vencedores. Os Estados Unidos venceram, a Inglaterra e tudo, mas na verdade todo mundo perdeu alguma coisa, você está entendendo? Algum investimento, você vai precisar repor as baixas que teve, né, no mercado de trabalho. Os Estados Unidos venceram, comandaram um bloco capitalista, né, mas aí isso foram os Estados Unidos, isso não se estendeu para o restante da seus América aliados. Latina. Isso não vai se estender, né? O que a gente vai ver depois, mais para frente, o período de Guerra Fria, e depois a gente vai ver que ditaduras vão se instalar na América Latina. E não se teve esse desenvolvimento na nossa cidade. Estamos recebendo o professor Cláudio Marques, historiador, né? E como a gente pôde acompanhar aqui, nos enriqueceu com um pouquinho, né? Só um pouquinho do que é o seu trabalho e do pouquinho, né? Uma fração do que é a riqueza desse livro, Guerreiros Esquecidos, Ex-Combatentes de Nísia Floresta, 1941-1945. O que faltaria falar para a gente caminhar para o final, que eu acho que não pode deixar de ser citado aqui nesse podcast, com um nome muito, muito rico, histórico, e com uma obra tão histórica e tão
especial. Então deixa pra gente aí, o pessoal que está acompanhando. Vou deixar essa citação aqui, tá? Para que quem está aí, possa refletir. Não é minha, não. É simplesmente de uma pessoa chamada Heródoto. Nenhum homem é tão tolo a ponto de desejar a guerra e não a paz, pois na paz os filhos levam seus pais ao túmulo, e na guerra são os pais que levam seus filhos. Mensagem bem direta em relação à guerra. Então eu queria agradecer ao professor Cláudio por abrir, né, esses episódios do Papari Cultural Podcast, que tem como objetivo trazer Nisa Floresta de uma visão diferente. Né? A gente sabe que Nisa Floresta é muito grande, beleza natural, mas existe muitas belezas históricas que precisam ser preservadas e precisam ser mantidas, e o podcast Papari Cultural está vindo com essa missão, e eu acredito que nós vamos conseguir, mesmo com poucos episódios, mas poder deixar esse legado e registrado para você que vai nos acompanhar. Agradecer ao professor Cláudio, desejar todo sucesso e deixar suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui, espero que esse material seja muito bem aproveitado, né? É realmente muito bom poder contribuir com a história, com a cultura da minha cidade, né? Fico muito feliz mesmo, honrado de poder participar desse projeto. Isso aí, obrigado, professor. Então, convidar você a continuar acompanhando, vem mais episódios por aí do Papari Cultural Podcast, que conta a história de Nisa Floresta de uma visão diferente. Até o próximo episódio.